E, sinceramente, não posso falhar um gol desse, eu entendo a minha responsabilidade. Fiz o que pude para estar aqui, fiz o que pude para estar nessa decisão, mas é só o início. Que eu posso prometer é trabalhar muito, encontrar o meu melhor nível físico novamente, porque ainda esse mês a gente tem uma final e eu pretendo ajudar o Flamengo a conquistar esse título. Mas de qualquer maneira, como é que foi a sensação de voltar a entrar em campo, passar por todo o processo, ir pro vestiário com seus companheiros, vir pro jogo, aquecer, ir ali pro banco, ter contato com a torcida? A gente viu que você estava orando por muito tempo ali quando vocês entraram para aquecer. Foi algo que você esperou muito e gerou muita expectativa em você nas últimas semanas. Como é que foi viver isso, apesar do resultado não ter sido esperado? Foi especial, sem dúvida. Como você mesmo disse, eu orei muito por esse momento, para estar aqui, para estar vestindo essa camisa. E infelizmente não foi da maneira que eu esperava, que eu gostaria, mas é sempre gratificante estar de volta à minha casa. Eu vou trabalhar bastante, vou dar o meu melhor, tenho certeza que a gente vai conquistar ainda título esse ano. E aquela bola no fim ali? Cara, eu estava ansioso para fazer o gol, não tem desculpa, eu tenho que fazer o gol. Escolhi um gesto que não era o melhor ali no momento, acabei errando, e trabalhar muito para poder, na próxima oportunidade, eu colocar a bola para dentro. Como é que foi a conversa ali depois no vestiário, o Felipe Luiz, jogadores? Cara, acho que o time fez um grande jogo, apesar de ter tido um jogador expulso, e a gente correu bastante, acreditou até o final, mesmo com a menos, a gente foi atrás das chances, e no final realmente tivemos a chance, mas, cara, eu tenho orgulho de estar fazendo parte desse time. Eles são jogadores de alto nível, conquistaram tudo que conquistaram, então eu espero poder dar o meu melhor também para estar ajudando todos eles a fazer o Flamengo vencedor novamente. Desculpa, agora na saída ali no campo, o Memphis até falou sobre a sua contratação, falou sobre o valor que foi investido na sua contratação. Você tem essa responsabilidade, esse sentimento de responsabilidade, não só porque você voltou para sua casa, mas também de honrar tudo que vem sendo feito para ter você de volta? Claro, com certeza, eu sei da responsabilidade que todo o investimento que o Flamengo fez, mas isso não é um peso para mim, porque, como você disse, eu estou em casa. A minha responsabilidade é isso, quando eu tiver chance de fazer gol, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar concentrado para fazer o gol. Lucas, o Ancelotti estava aí, vocês já conversaram sobre a sua volta ao Brasil? Não tivemos conversa sobre isso. Acho que eu tenho que pensar no Flamengo, fazer o meu melhor aqui. Se eu tiver que estar na seleção, vai ser pelo que eu faço aqui no Flamengo. Lucas. Perdão. Pode, vai. A gente sabe que é um início de ano ainda, né? Praticamente uma pré-temporada, mas são 3 derrotas seguidas do Flamengo e o torcedor obviamente fica frustrado por não conquistar esse título. Tem todo o componente do jogo, né? De ser início de ano, a expulsão que ainda está sendo debatida, a forma, né? Como foi conduzida. Queria a tua leitura, né? Do que se passou aqui hoje. E a gente também fica muito frustrado como os torcedores, porque a gente, obviamente, trabalha muito e quer ganhar, né? Pra dar alegria para todo mundo. Então, obviamente, essa frustração, a gente também sente ela. E agora, o mais importante é baixar a cabeça e trabalhar muito. Essa é a mensagem que a gente vai, com certeza, trabalhar ainda mais para poder voltar à vitória. Você acha que o fato do planejamento ter mudado, vocês terem voltado a jogar um pouco mais cedo, também terem se apresentado um pouco depois, por conta do ano passado mesmo ter sido muito agitado e movimentado, você acha que isso atrapalha o desempenho de vocês em relação à condição física, questão de recuperação mesmo, né? E falar também sobre a arbitragem, a gente viu vocês falando bastante em relação a algumas atuações, não só sobre o lance do Carrascal, mas sobre algumas decisões do árbitro em campo. Não, obviamente eu acredito que tem um certo impacto sim sobre a questão da pré-temporada ter sido mais curta, acaba influenciando, mas isso não pode também ser uma desculpa. Tem algo que a gente tem muita coisa que a gente tem que melhorar, temos que olhar para isso e analisar com calma e melhorar esses aspectos, né? Essa é a realidade. E a realidade é que a gente perdeu 3 jogos, estamos bem chateados. E a gente quer voltar a ganhar e pensar jogo após jogo e ganhar, é isso que a gente quer. E sobre a arbitragem, eu acredito que essas perguntas teriam que ser feitas para eles. Para eles aqui e pergunta para eles, né, entendeu? Mas não a gente está dando opinião, a gente tem que entrar em campo e jogar bola. Eu aprendi com o meu erro de querer me meter nisso e tomar um cartão. Então, sobre a arbitragem eu não vou falar mais, eu acredito que vocês deveriam cobrar isso, de poder perguntar para eles e eles darem explicação, porque as decisões são deles e não nossas. Então, a nossa opinião conta
teoricamente pouco, porque quem tem que vir explicar são eles, né? Jorginho. Né, que eu acho que no fim o Flamengo ainda paga, entre aspas, pelo fim de ano muito intenso que teve, mas queria que você falasse pra gente, né, como ficou o grupo depois dessa primeira disputa de título. O Flamengo sofreu ali a segunda etapa com 1 a menos, a expulsão do Carrascal. Como é que foi o papo depois do fim dessa partida? Lo que aconteceu de perder, no, obviamente ficamos abalados, mas nada más disso. Tengo total confianza en ese grupo, en ese entrenador. Estamos haciendo una mini pretemporada ainda, treinando y jugando. Estamos tentando dar o nosso melhor, mas os tempos obviamente que ficaram um pouco mais curtos que anos anteriores, mas isso não é desculpa tampouco. A gente também está tentando fazer o melhor fora do campo, cuidando-se para esse jogo que vai ser muito intenso daqui para frente. Felipe falou agora na coletiva que nunca viu na vida o VAR voltar no segundo tempo para revisar um lance do primeiro, enfim. Queria que você falasse um pouco melhor, porque você ficou ali muito tempo como capitão, né, com o árbitro esperando ao fim do primeiro tempo. O que foi passado para vocês? Como que vocês perceberam isso dentro de campo? Sim, o árbitro falou para mim quando acabou o primeiro tempo que não tinha encontrado nenhuma imagem que era para expulsar o jogador. E aí quando voltamos para o segundo tempo não sei o que aconteceu, que parece que continuamos procurando alguma coisa e achar se a gente tem que se preocupar por nós, por nosso grupo, temos que continuar evoluindo com certeza, porque esse é o começo do ano e a expectativa nossa é tentar brigar por todos os títulos. Como vocês lidaram com essa expulsão aí no segundo tempo, né, depois de ter voltado para o jogo achando que iam jogar com 11 e acabaram ficando com 10? Não, obviamente, além do lance, que não é muito explícito para falar, mas eu acho que atrapalha um pouco no que foi o planejamento do segundo tempo, porque a gente planejou um segundo tempo com nossos jogadores e saindo do campo a gente se encontra com essa surpresa que o VAR achou uma imagem tendo 15 minutos, mas acontece. Se o outro dia o VAR quizás se tomava 15 minutos para achar o lance do Arrascaeta era pênalti, mas hoje se tomaram 15 minutos com calma para achar uma câmera que dá para um contato, mas que não é um contato que seja muito forte. Mas isso aí, obviamente, atrapalha um pouco no planejamento do segundo tempo, e mais além disso a gente fez um grande segundo tempo, tivemos chance para conseguir o empate, mas acontece que só um time ganha uma final e aconteceu com outro time. Nessa sequência o Flamengo tomou 6 gols em 3 jogos. Você, como é o goleiro, você consegue olhar bem ali na defesa. O que você considera que o Flamengo vem pecando para tomar tantos gols que em 2025 não tomava assim, nessa sequência? Não, eu acho que são 3 jogos completamente diferentes. O primeiro jogo foi do Carioca com o Fluminense, o outro jogo contra o São Paulo também, e hoje. Acho que hoje o segundo gol quase que nem conta, na verdade. Nesse desespero demais, é um gol que a gente obviamente conta como gol, mas não conta nessa conta que quizás a gente faz. E obviamente são detalhes que a gente tem que ir ajustando desde o começo do ano, e isso aí, ajustar para quarta-feira. Tem um jogo muito importante. O ano passado a gente fez algo quase impossível, que é não perder em casa durante o Brasileiro, e quarta-feira temos esse primeiro jogo em casa para recomeçar também com a nossa confiança, para começar a encaminhar que daqui a pouco a gente tem mais uma final para disputar. E é isso, nos preparar para quarta-feira, descansar agora, descansar a cabeça, que quarta-feira é um jogo muito importante para todos. Você teve uma boa atuação hoje, conseguiu fazer grandes defesas, inclusive nos lances dos gols, né? Teve até o gol anulado. Eu queria te perguntar como é que você enxerga esse seu começo de ano, especialmente essa briga pela posição, né? Você teve a chegada do Ander agora, como é que você enxerga essa situação? Não, eu faço o meu trabalho. Eu sempre falei, como desde que cheguei aqui, quem escolhe quem vai jogar é o Felipe, então é isso. Eu tenho que continuar trabalhando dia a dia, continuar trabalhando cada jogo que tenho pela frente, cada jogo que me toca jogar. Hoje consegui ajudar o time também na construção do jogo no primeiro tempo, achando passe por dentro também. Algumas defesas que deixou o Flamengo quizás mais perto de conseguir um empate, como foi o lance com Memphis no final do primeiro tempo, mas é isso aí. Estou para sempre ajudar o Flamengo e dar o meu melhor. Obrigado, Você acredita que foi um fator determinante para esses últimos resultados, né, que não foram satisfatórios?
Determinante não acredito, mas acredito que obviamente tem um impacto, porque você acaba tendo uma pré-temporada um pouco mais curta e tem um impacto depois nos jogadores em campo, mas isso não pode ser desculpa, a gente tem que saber que tivemos 3 derrotas e a gente vai encarar isso como o nosso desafio de trabalhar ainda mais para poder melhorar e voltar a ganhar. E tá rapidinho, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. É difícil falar nesse momento, né? A gente tinha conversado sobre essa questão, né, de começar a mostrar na pose, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? O que a gente pode falar agora é estar do lado dele, né? A gente foi campeão com ele e na derrota também a gente tem que estar com essa derrota do Flamengo. O que você acha que faltou essa derrota aí pro Corinthians? Cara, eu vi a entrevista do Léo Ortiz pós-jogo, né, onde ele fala que faltou atitude. Concordo com ele, creio que a gente poderia ter tido um pouco mais de ímpeto dentro da partida. Finalizamos muito pouco, né, para a equipe que quer ser campeão com a qualidade que a gente tem. Na verdade, que a gente finalizou muito pouco, tivemos até um primeiro tempo ali a maior posse de bola do jogo, eu creio. Mas faltou finalizar mais, arriscar um pouco mais. Realmente faltou um pouco de atitude para ajustar, porque a gente inicia a temporada da maneira completamente ao contrário daquilo que a gente gostaria, né? Mas juntar os clássicos agora, porque quarta-feira já tem mais uma partida importante do Brasileiro, a gente tem que se recuperar logo. Você acha que a pré-temporada, por ser mais curtinha, vocês terem acabado de voltar, isso pode ter influenciado um pouquinho a questão física? Cara, influencia, mas não é desculpa. Tipo assim, não é o fator principal. Creio eu, a gente já vem de... Hoje foi o 4º jogo, né, da nossa equipe, já dá para ter um pouco mais de ritmo. Creio que sim, nos primeiros jogos ali, no segundo jogo ainda se sente um pouco mais preso, um pouco mais pesado, mas para hoje creio que não. A equipe do Corinthians também teve, se for por esse lado, né, teve menos tempo de descanso do que a gente, então creio que isso não é desculpa. Everton, vocês imaginavam que o Carrascal ia ser expulso no segundo tempo por causa de um lance que aconteceu na primeira etapa? Não, principalmente a gente que estava ali no banco, né, nem tinha visto o lance, só vi o Bidon ali na hora que o juiz apitou que estava no chão. Eu até imaginei que seria algo de jogo mesmo, a gente não imaginava, óbvio que ia acabar atrapalhando, né? Jogamos o segundo tempo todo com um jogador a menos, tendo que correr mais, tendo que tentar se desdobrar dentro de campo e infelizmente aconteceu, agora levanta a cabeça. E qual então foi o fator determinante, claro, além da expulsão, para essa derrota? Olha, acho que a atitude mesmo, principalmente no primeiro tempo, a gente teve o maior controle do jogo, a maior posse de bola, acho que faltou arriscar um pouco mais, faltou finalizar um pouco mais, caprichar no último passe, a gente acabou tendo boas oportunidades ali e não concluímos em gol, né? Assustar um pouco mais a equipe do Corinthians, algo que não aconteceu e a gente pagou caro por isso. E você estava ali, parece ansioso, né, no banco de reservas. O que passava na sua cabeça? Queria entrar? Achava que ia fazer a diferença? Tava bem ansioso, a gente quer sempre ajudar, né? Venho vivendo um excelente momento. Tava ali roendo as unhas ali, doido para entrar antes, felizmente não entrei logo, mas paciência, quarta-feira, como eu falei, tem que estar bem preparado aí para ajudar a nossa equipe. Você chegou agora, né, mas a gente sabe que o Corinthians voltou antes para a temporada e o Flamengo só depois. Você acha que esse pode ter sido um fator determinante para essa derrota? Então, agora sabe que é um pouco complicado falar, né, pós-derrota, só que nós não podemos estar indo atrás de desculpa, nós temos que ver o que foi bom, o que foi menos positivo, e trabalhar e melhorar. Acho que é só isso que temos que analisar nesse momento. Em que medida a expulsão do Carrascal atrapalhou ali a estratégia de vocês no segundo tempo? Foi nítido que na segunda parte nós tivemos muito mais volume que o adversário, nós estivemos por cima mesmo com o jogador a menos, isso mostra a força e a capacidade do nosso grupo.